out the name of the Lord. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Glory be the name of the Lamb of God. Santo, adorado, bendito, exaltado. Holy and exalted one. Não há Deus que se compare a ti, Senhor. There's no God that compares to you, De Jesus. eternidade a eternidade tu és Deus. From eternity to eternity, you are Não há quem God. possa escapar das tuas mãos. And nothing escapes your hands. Operando tu, quem poderá impedir? When you are at work, no one can stop you. Tome nossas vidas em tuas mãos. Take our lives into your hands. Tome nossa casa em tuas mãos. Take our homes into your Tome hands. nossas famílias em tuas mãos. Take our family into your hands. Leve-nos a um nível mais profundo de Take us into deeper levels, Jesus, relacionamento contigo. in relationship with O you. Senhor nunca nos convidou para uma religião. The Lord never invited us into O Senhor religion. nos convida para um relacionamento. He invited us into relationship. Nós queremos isso. And we want that. Nós queremos te conhecer We want to know. através do teu Espírito. We want to know ourselves through the Spirit. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Amém. Amen. Acho que deram açaí com café, com Red Bull pro Manta hoje. I think Mantha had a lot of Red Bull and coffee tonight. O bicho está virado no giraia. He's very energetic tonight. Eu estava ali lembrando, na época que eu ministrava louvor em Fortaleza, And I was remembering when I used to lead worship back at home. eu saía correndo no meio da igreja. And I would run around the church service. Eu estava me segurando para não sair correndo ali. I was holding back from running earlier. Porque aonde o Espírito está, aí há liberdade. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Aonde o Espírito de Deus está, aí há Where the liberdade. Spirit of God is, there is freedom. Olha para o teu irmão e diz, você é livre. Look at your brother and tell him, you are free. Você é livre. You are free. Glória a Deus. Glory to Obrigado, God. Jesus. Thank you, Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho de João. I'd like you to open Evangelho your de João, Bible. capítulo 11. I'd like you to open your Bible to John chapter 11. João, capítulo 11. John chapter 11. Versículo 35. Verse 35. Quem achou diz amém. If you found it, say amen. Está escrito. Jesus chorou. Jesus wept. Amém. Amen. Senhor, essa é a tua palavra. Lord, this is your word. Esse é o teu filho, This is your son. essa é a tua filha. This is your daughter. Fala através de nós nessa noite, Speak through us tonight. aquilo que está no teu coração, Everything that's on your heart. para cumprir todo o propósito que apraz ao Senhor nessa noite. To fulfill every purpose that pleases you tonight. Amém. Amen. Queridos, esse texto, Brothers, these verses, ele é o menor versículo das Escrituras this, Sagradas. this verse is the smallest verse in the Bible. Eu quero discorrer um pouco a respeito desse momento. I want to speak a little bit about this moment. Eu convido a você, quando chegar em casa, você lê o capítulo todo de João, capítulo 11 de João. And I invite you, when you get home, to read all of chapter 11, Depois você lê o 12, o 13, o 14. Lê a Bíblia é uma bênção. and Amém? then 12, 13, 14. Read the whole Bible. It's a blessing. Mas eu quero discorrer um pouco a respeito dessa situação, But I want to speak a bit about this situation descrita pelo discípulo João. written by John. Se nós formos lá para o início do capítulo 11, If we go to the beginning of chapter 11, Jesus estava num lugar Jesus was somewhere, e e as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. and Lazarus' sisters went to call Jesus. No versículo de número 3 diz que elas mandaram chamar Jesus com um recado. In verse 3, it says that they came to Jesus with a message. E o recado foi muito específico. And the message was very specific. O recado foi assim, Romani. The message was this. Ei, Jesus, Hey, Jesus, aquele a quem você ama muito the one in whom you love está muito doente. is very sick. O recado foi esse. That was the record that they sent. Veja que o recado é para mexer nas emoções. See that message was meant to mess with his emotion. O recado é assim, ó, aquele que você ama muito The one that he truly loves está muito doente. is very sick. E Jesus, ao receber essa informação, And Jesus, after receiving this o information, texto bíblico nos diz the Bible says that que Jesus permaneceu
2 dias no mesmo lugar. That Jesus remained in the same place for a couple of days. Ele estava fazendo algo He was doing something, e ele recebe uma informação and he gets an information. carregada de emoção. He gets info that's riddled with emotion. Só que Jesus não se move por emoção. But Jesus doesn't move because of emotion. Jesus se move por propósito. Jesus moves because of purpose. Nós precisamos entender que Jesus não se move por emoção. Jesus doesn't move because of emotion. Jesus se move por propósito. He moves because of purpose. Ele permaneceu no mesmo lugar. He remained in the same place. Eu pergunto, como você age quando recebe algumas notícias? I ask you, how do you react to certain messages? Qual tem sido a tua reação quando você recebe alguma notícia que mexe nas tuas emoções? How do you react when you receive news that messes with your emotions? Ou você acha que essa notícia não mexeu com as emoções de Jesus? Or do you think that these news did not mess with Jesus' emotions? A informação era verdadeira, The news was true. o diagnóstico era verdadeiro, The diagnostic was o true. sentimento era The verdadeiro, feelings were true. mas havia uma convicção no coração de Jesus. But there's conviction in Jesus' heart. E ele permaneceu no mesmo lugar. And he remained in the same place. Repita comigo, permaneceu. Repeat after me, remained. Diga permaneceu. Remained. Irmãos, nós somos chamados para permanecer. We are called to remain. Posicionados fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Positioned in the place that we were called to do the thing that we were called to do. Independente daquilo que acontece. Independent of what happens. Independente das circunstâncias ao nosso redor. Independent of circumstances around Nós us. precisamos estar conectados com o propósito do Pai. We need to be connected with the purpose of the Father. Mais do que com as emoções das pessoas. More than the emotions of people. Porque as pessoas vão tentar nos comover com as suas emoções. Because people will try to convince us with their emotions. Mas nós precisamos entender qual é o propósito do Pai para nós. But we need to understand the purpose of the Father for us. E Jesus permanece no mesmo lugar. And Jesus remains in the same place. Ele fica 2 dias. And he spends 2 days there. Ele continua fazendo o que ele foi chamado para fazer. He continues to do what he was called to. Mas ele diz uma coisa. But then he says something. Ele diz assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o meu nome seja glorificado através dela. He says that this illness isn't for death, but to glorify my name through it. Versículo 4 ele diz, não verse 4. acabará em morte, Verse 4 it says, mas é para a glória de Deus. it's not for death, but for the glory Para of que o God, Filho de Deus seja por ela glorificado. so that the Son of Man may be glorified through it. Existem situações There are situations que acontecem que é para glorificar o nome de Deus. that happen to glorify the name of the Lord. Você não está entendendo? Você não está entendendo? You're not understanding, Você não está compreendendo? you're not Mas comprehending, existe algo por trás dessa situação. but there's something through those situations. Então você precisa entender, So you need to understand esperar, and wait, porque Deus sabe o que está fazendo. because God knows what he's doing. Jesus ficou ali Jesus stayed e there, começaram os questionamentos. and the questions came up. Porque o ser humano ele é imediatista. Because humans are immediate, they want immediate results. Nós queremos ver movimento, We want to see movement, mas Deus não é Deus de movimento. but God isn't a God of movement. Deus é Deus de propósito. He's got a God of purpose. Existem movimentos. There are movements, Movimentos passam, movements mas pass, o propósito se estabelece. but the purpose establishes. Movimentos passam, Movements pass, mas o propósito se estabelece. but purpose Deus establishes. é um Deus de princípio. And God is a God of Deus é um principle, Deus de propósito. a God of purpose. Então Jesus ele está no mesmo lugar. So Jesus is in the same Ele place, espera 2 dias, and he waits 2 mas ele days, diz isso é para a glória de Deus. and he says that this is for the glory of God. E a Bíblia diz que ele amava muito Marta, Maria e seu irmão Lázaro. And the Bible says that he loved Mary, Martha, and Mas mesmo Lazarus. assim permaneceu no mesmo lugar. But he still remained in the same Que place. insensível. He- Insensível. Insensitive. Jesus não se comoveu. Did Jesus not feel concerned? Como que alguém tem um amigo e não se move para ajudar o seu amigo? How does someone have friends and not move to help those friends? Como que alguém ama um amigo e não faz nada para que aquilo que está vindo de ruim ou acontecendo de ruim com seu amigo não pare? How can someone who loves their friends not help them stop something that's hurting them? Jesus ele está trazendo um ensinamento para nós. Jesus is bringing a teaching to us. Jesus está nos levando para meditar naquilo que ele fez, faz e fará. Jesus is taking us into a place of meditating on what he did, Repita will com- do, and what he's already done. Repita comigo, ele fez. Repeat after me. He did, Diga ele faz. he does, Diga ele fará. and he will do. Nós precisamos entender que Deus ainda está operando nos dias de hoje. We need to understand that Jesus still operates today. Você crê que Deus está vivo? Do you believe that God is alive? Você crê que o Espírito Santo está vivo? That the Holy Spirit is alive? Você crê que Jesus está vivo? That Jesus is alive? Você crê que a sua palavra é viva? That his word is living? Então ele continua fazendo. Then he continues to do. Ele continua operando. Then he continues to operate. É bem verdade que alguns
entendem que ele ficou no passado. It's true that some think he stayed in the past. Mas nós sabemos que ele é o Deus do hoje. But we know that he is the God Ele é o of Deus today, do amanhã. the God of Ele é tomorrow, o Deus da and eternidade. the God of eternity. Então Jesus, ele sabe o que está So acontecendo, Jesus knows what's going on, mas ele está trabalhando nos corações dos homens. but he's working in the hearts of men. Ele permanece, He remains, mas daqui a pouco ele toma uma decisão. but then he makes a decision. Ele diz para os seus discípulos, olha, precisamos ir porque Lázaro adormeceu. Because he goes then to his disciples and says, we have to go because Lazarus is sleeping. Os discípulos mais conectados do que o Wi-Fi no deserto, The disciples are more connected than Wi-Fi in the desert. disseram, ele está dormindo? Se ele está dormindo, está tudo bem. The disciples say, oh, he's sleeping. If he's sleeping, that's all right. Essa é a nova Wi-Fi no deserto, né? That's new, Wi-Fi in the desert. Não sei de onde eu tirei essa aí. I don't know where I got that one. Jesus, se ele está dormindo, é porque está tranquilo, está bem. If if he's sleeping, then everything's all right. Mas Jesus estava falando da sua morte. But Jesus was talking about his death. Agora, por quê Now que why? Jesus esperou ele morrer para se mover? Why did Jesus wait for him to die to move? Existe uma cultura no céu. There's a culture in heaven, Existe uma palavra que move Deus. a word that moves God. O nome dessa palavra é impossível. That word is impossible. Quando a coisa se torna impossível, Deus gosta de se levantar do trono. When something becomes impossible, God likes to lift himself. Quando a situação se torna impossível, Deus gosta de levantar do seu trono. When something becomes impossible, God likes to stand up O from his throne. impossível ativa Deus. The impossible activates God. O impossível faz Deus se mover. It makes him move. Então, quando a morte chega, So when death comes, a vida se levanta. life stands up. Quando a morte chega, When death comes, a vida se move. life moves. Então a vida começa a andar. So life starts to walk. E ele ainda começa a falar. And he starts to say, Nós precisamos andar na luz. we need to walk in the Nós light. precisamos andar durante o dia. We need to walk during the Ele day. está falando dele mesmo. He's speaking about Ele himself. está falando, ei, He's saying, segue o líder, irmão. hey, follow the leader. Ele está dizendo, gente, vamos, He's saying, let's go. anda com a luz. Walk in the light. Porque quando as trevas chegarem, Because when darkness a came situação vai ficar difícil. and the situation becomes difficult, Mas anda com a luz. so walk in the light. E Jesus, ele vai a caminho And Jesus walks on the path de Betânia. Betânia. of Bethany. Betânia é uma cidade Bethany is a city que Jesus gostava de estar. that Jesus liked to be at, É uma cidade que ele descansava. one that he rested at, É uma cidade que ele ficava bem relaxado na casa de seus amigos. a city where he relaxed in the homes of his friends. Mas agora ele está indo em direção a Betânia com uma missão diferenciada. But now he's going there with a new mission, Ele não está indo mais descansar, a different mission. He's not não going está there to indo bater rest. papo com seu amigo. He's not going there to chat up with his friends. Ele está indo glorificar He's going to glorify o nome de Deus. the name of God. E aí quando chega na porta da cidade, And when he gets to the door of the city, ele para mais uma vez. he stops one more time. Ele permaneceu no mesmo lugar quando chamaram dizendo que ele estava muito doente. He remained in the same place when they called him saying Lazarus was very sick. E ele para na porta da cidade. And he stops at the door of the city. E quando ele para na porta da cidade, And when he gets there, a Bíblia diz que alguém vai ao seu encontro. the Bible says that someone comes to encounter him. Uma mulher chamada Marta. A woman named Martha. Marta era uma das irmãs de Lázaro. Martha was one of the sisters of Lazarus. E a Bíblia diz que Marta corre ao seu encontro. And the Bible says that she runs to meet him. E ela diz, Senhor, And she says, Lord, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. if you were here, our brother wouldn't have died. Queridos, eu quero colocar Marta simbolizando o serviço. Brothers, I want to make Martha symbolize service. Marta era alguém que gostava de trabalhar. She liked to work. Marta era alguém que não parava. She didn't stop. Quando Jesus estava na casa, Marta estava lavando louça, estava arrumando a casa. When Jesus was at her house, she was washing the dishes, she was cleaning up the house. Ela representa o serviço. She represents service. E o serviço é muito bom. And service is very good. Mas quando ele está desconectado com o propósito, ele não cumpre a missão. But when service is disconnected from purpose, Nem sempre o serviço é bom. Nem sempre o serviço é bom. service is not always good. Nós precisamos entender a hora de trabalhar We need to understand when to work e a hora de parar. and when to stop. Nós estamos numa nação We're in a nation que tem a cultura de Marta. that has the culture of Martha, Uma nação que te chama para produzir. that calls you to produce, Uma nação que te paga por hora. that pays you per hour. Então, quanto mais horas, So the more hours, mais dinheiro. the more money. Quanto mais dinheiro, More money, mais bens. more blessings. Quanto mais bens, More blessings, mais trabalho. more work. Quanto mais trabalho, More work, mais dinheiro. more money.
E quanto mais dinheiro, more money, menos tempo. less time. Por quê? Why? Não era para ser assim. It wasn't meant to be like that. Porque na realidade quem domina sobre o dinheiro, The one who dominates over money, quem domina sobre a riqueza, the one who dominates over riches, não gasta tempo para ganhar dinheiro. doesn't waste time to make money. Na realidade quem está correndo atrás de dinheiro, The ones who are running after money vive precisando dele. live needing it. Mas quem está se alinhando com o propósito, But the one that aligns themselves with purpose sempre encontrará recurso. will always get Porque funds. todo recurso está dentro do propósito. Because all funds are found in the purpose. Então essa nação te faz correr atrás do dinheiro. So this nation makes you run after money. E parece que quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. And it seems like the more you run after it, it runs after you. Mas aí alguns conseguem algum dinheiro But some people get a little money e começam a acumular. and it starts to E accumulate. começam a comprar coisas. They start to buy E things. começam a investir. They start to invest. E começam a ficar escravos daquilo que conquistaram. And they start to become slaves of the thing that they E eu conquered. chamo eles de escravos da conquista. And God calls them the slaves of the conquest. E aí se tornam milionários, Then they become millionaires, às vezes bilionários, sometimes billionaires, mas no terceiro, quarto, quinto casamento. but in the fourth, fifth marriage. Para mim, um bilionário que está no terceiro casamento é um fracassado. For me, a billionaire who's on the third marriage is a weak man. Me desculpa, meu amigo bilionário que vai assistir esse vídeo, mas Sorry for my billionaire friends who are watching this video, but eu preciso falar. I need to say it. Na realidade, In reality, nós precisamos entender we need to understand que tudo que Deus nos deu that everything that God é gave para us dominar sobre. is to dominate over. Então, Marta tem uma cultura de fazer. So Martha has a culture of doing, Marta tem uma cultura de a trabalhar. culture of working, E ela corre para Jesus. and she runs to Jesus, E Jesus não se move. and Jesus doesn't move. Porque Jesus não se move pelo serviço. Because Jesus doesn't move because of service. O serviço não move Jesus. Service doesn't move Jesus. Tem muita gente que quer ganhar espaço no serviço. Many people want to win space with Tem service. muita gente que quer ser promovido no serviço. They want to be promoted in service. Mas existe um lugar de promoção maior do que o serviço. But there's a place that's greater than the promotion of service. Existe um lugar no espírito que é melhor do que o serviço para te promover. And what if there's a place in the spirit that's greater than the promotion to move you? Veja bem, eu não estou pregando contra o serviço. I'm not preaching against service. Nós precisamos do serviço. We need it. Mas o serviço sem relacionamento But service has relationship é em vão. in vain. Nós precisamos servir porque nos relacionamos. We need to serve because we relate. Mas aí daqui a pouco, But then soon, Jesus manda chamar alguém. Jesus calls someone. Porque Marta veio até ele. Because Martha comes to him. E ela disse, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. And she says, if you were here, he wouldn't have died. Mas ela libera uma chave. But she releases a key. Ela diz, mas eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, Ele fará. She says that I know that everything you ask of the Father, he will do. Ela diz, eu sei que tudo que você pedir a Ele, Ele vai fazer. She says, I know that everything you ask of him, he De will repente, do. Jesus, opa, encontrei fé aqui. And Jesus says, here, I found it. Jesus diz, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. Your brother will revive. Porque quando Jesus encontra uma fagulha de fé, meu irmão, ele já se posiciona. Because when Jesus encounters a slight faith, he starts to Eu move. quero perguntar, tem fé aqui nessa noite? Whoever has faith tonight, Você crê que Ele pode fazer? do you believe he can do it? Você crê que Ele pode Do fazer? you believe that he can do it? Ela diz, Jesus, eu creio que tudo que você pedir, Ele fará. She says, Jesus, I believe that everything you ask of the Father, he will Jesus diz, do. pronto, é agora. And he says, okay, now's the time. Achei fé na terra. I found faith on earth. Marta, Ele vai ressuscitar. Martha, he will be revived. Aí ela dá uma decaída. And then she steps back. Eu sei, Jesus, lá na ressurreição dos últimos dias, né? She goes, oh yeah, Jesus, I know. It's the resurrection of the last Eu days. chamo isso de fé inconstante. I call that inconstant faith. Quantas vezes nós titubeamos na fé? How many times we stumble in faith? Quantas vezes nós somos inconstantes na fé? How many times are we not constant in our Eu vim faith? aqui nesta noite declarar uma fé constante sobre você. I've come here tonight to declare constant faith Não over importa o you. que esteja acontecendo, você vai permanecer crendo. It doesn't matter what happens, you're going to remain believing. Aconteça o que acontecer, você vai permanecer crendo. Whatever happens, you're going to remain believing. Ainda que seja difícil, impossível, você vai permanecer crendo. Even if it's difficult or impossible, you're going to remain Porque believing. você está andando com alguém que faz o impossível acontecer. Because you're walking with someone who makes the impossible happen. Na hora que ela dá uma recaída, And then when she stumbles, Jesus manda chamar outra pessoa. Jesus calls someone else. Jesus diz, chama Maria. Jesus says, where's Mary? Chama Maria para mim. Get Mary for me. Jesus manda chamar Maria. Jesus asks for Mary. Quando Maria chega, When Mary comes,
É interessante, pastor Robson, que Maria fala a mesma coisa que Marta, It's interesting because Mary says the same thing as Martha, com uma diferença. with one difference. Ela se joga nos pés dele. She throws herself at his feet. A adoradora se joga nos pés dele. Worshippers throw themselves at his feet. Os pés de Jesus é o lugar favorito de Maria. The feet of Jesus is Mary's favorite place. Os pés de Jesus era o lugar favorito de Maria. The feet of Jesus is Mary's favorite Então, place. quando ela chega diante dele, So when she gets before ela him, não suporta os seus pés. she doesn't support her legs. Ela não vai jogando a sua ansiedade nele, She doesn't throw her anxiety on him. os seus medos e as suas frustrações. Her fears and frustrations. Ela adora em primeiro lugar. She worships first. Igreja, nós precisamos, acima de tudo, adorar o Senhor. Before everything, we need to worship God. Aconteça o que acontecer, se joga aos pés de Cristo. Whatever happens, throw yourself at the feet of the Aconteça Lord. o que acontecer, se lance aos pés de Cristo. Whatever happens, throw yourself at his feet. Ei, não olha para o problema. Don't look at the problem. Não foca na dificuldade. Don't focus on difficulty. Para de ficar orando só a tua dificuldade, a tua luta, a tua mazela. Stop looking at just your fight and your difficulty. E se ajoelha nos pés de Cristo. And get down at the feet of E Jesus. começa a adorar And Jesus. start to worship Jesus. Ele sabe o que você está passando. He knows what you're going Ele through. sabe que está doendo. He knows that it's Ele hurting. sabe que está He difícil. knows that it's hard. Mas existe uma adoração But there's a worship que só o homem é capaz de dar para that Deus. only man can give. É adoração na dor. It's worship in pain. É adoração na dificuldade. It's worship in difficulty. Um anjo não pode dar essa adoração. An angel can't give that worship. Um arcanjo não dá essa An adoração. archangel can't give that Os worship. querubins não dão essa adoração. The seraphim cannot give that Eles não worship. sentem dor, Raina. They don't feel pain. Eles não choram. They don't cry. Eles não têm They sentimentos. don't have feelings. Mas o homem But man tem a oportunidade has opportunity de, no meio da dor, in the middle of de, pain, no meio da luta, in the middle of the de, no fight, meio do caos, in the middle of the da chaos, dificuldade financeira, in difficulty of adorar finances, o nome de Jesus. to worship the name of the Lord. Adorar o nome de Jesus. Worshiping the name of the Essa Lord. adoração, irmão. That worship, Ah, brothers. Deus não suporta. God can't Porque é uma hold back. adoração única. Because it's a unique worship. Adoração na dor. Worship in pain. Adoração na crise. Worship in crisis. Adoração na dificuldade. Worship in difficulty. Você está entendendo isso, irmão? Are you understanding this? Ela se ajoelha nos pés de Cristo. She's at his feet. E ela fala as mesmas And palavras. she says the same words. Que não é o que fala, é quem fala. It's not about what is said, it's about who says it. Marta falou, Martha said the same thing, mas nada aconteceu. but nothing happened. A Maria falou. But Mary said it. Quando Maria disse, When Mary says, Senhor, Lord, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. if you were here, our brother wouldn't have died. Uau. Wow. Quem fala The one who says, faz toda a diferença. the one who says it makes all the difference. Quando as tuas palavras são carregadas de adoração. When your words are carried in worship, Quando as tuas palavras são carregadas de paixão. when your words are carried through passion, Não de emoção somente. not only through emotion, Não de somente angústia ou frustração por Não. aquilo que não aconteceu. not only through anguish and frustration of what Mas hasn't quando happened, você, nos pés dele, but when you at his feet fala a mesma coisa do que muita gente fala. say the same thing that everyone else Mas says, com o coração quebrantado. but with a broken heart, Mas com o coração quebrantado. with a broken heart, Ah, irmão, Jesus olha para aquela situação. Jesus looks at that situation E ele diz, aonde vocês colocaram ele? and he says, where have you put him? Aonde ele está? Where is he? A adoração move Jesus. Worship moves Jesus. A adoração move Jesus. Worship moves him. Ele não se move pelo serviço. He doesn't move through service. Ele se move pela adoração. He moves because of worship. Outro dia ele estava na casa dessas duas. The other day he was at their house E Maria estava aos pés dele. and Mary was at his feet E Marta estava trabalhando. and Martha was working. Eu vim te chamar, para de trabalhar um pouco e vai para os pés de Jesus. I've come to tell you, stop working as much and go to the feet of Jesus. Para de correr um pouco e vai para os pés de Cristo. Stop running for a moment and go to his feet. Eu vim te fazer um convite especial nessa I've noite. come to make you a special invitation. Para de correr tanto atrás do vento. Stop running so much after the wind E gasta tempo aos pés de and Jesus. spend time at his feet. Você vai falar a mesma coisa You're going to say the same thing e as coisas vão mudar. and things will change. As pessoas vão perguntar o que aconteceu. People are going to say, what happened? É um posicionamento. It's a position. É uma decisão. It's a decision. Quando você adora, When you worship, os céus se movem. heavens move. Os céus se movem. Heaven Você moves. está comigo, irmão? Are you with me? Então Jesus, So Jesus, ele diz, me leve até lá. he says, take me there. Me levem até lá. Take me there. É interessante que tinha muitos judeus que foram consolar ela.
It's interesting because there are a lot of Jews that went to console her. Porque de Jerusalém para Betânia são 15 estádios. Because from Jerusalem to Bethany, there are 15 Estádios. stadiums. 15 estádios dá aproximadamente 2,7 ou 3 quilômetros de distância. 15 stadiums that are about 2.7 kilometers. 3 quilômetros é muito perto. 3 kilometers is very close. Então a notícia correu rápido So the news spread fast. e muita gente foi para consolar aquela família. And many people went to comfort that family. Eles estavam ali. They were there. Eles estavam ali chorando. They were crying. Eles estavam pranteando. They Eles estavam chorando. were crying. Jesus vendo ele chorar, Jesus seeing them in tears, vendo Maria chorando, seeing Mary crying, ele se comoveu profundamente he was deeply moved. e perturbou-se. And he was disturbed. E a Bíblia diz no versículo 35 que Jesus chorou. And verse 35 says that Jesus wept. Nós precisamos entender esse choro de Jesus. We need to understand his tears. As pessoas dizem que ele chorou porque amava muito a Lázaro. People say that he cried because he really loved Lazarus. Mas veja bem, se ele já tinha falado que ele ia ressuscitar, por que ele está chorando por alguém que vai ressuscitar? But if he already said that he was going to revive Lazarus, then why is he crying about someone who's already going to resurrect? Não faz sentido It ele doesn't make chorar sense. por alguém que daqui a pouco vai levantar. It doesn't make sense for him to cry over someone who's going to resurrect soon. Santo Agostinho fala, juntamente com Calvino, St. Augustine says, os dois chegaram no consenso. they come to a consensus. Calvino e Agostinho falaram que Jesus chorou pela humanidade. Calvin and St. Augustine said that Jesus cried because of humanity. Jesus chorou pela dor da humanidade. That he cried over the humanity's pain. Porque, Raina, não havia a morte não entrou antes do pecado. A morte entrou depois do pecado. Because death did not come before the sin, it came after it. Porque o salário do pecado é a morte. Because sin's salary is death. Então Jesus ele está olhando para a situação deplorável quando ele chega no túmulo de Lázaro apodrecido, o corpo apodrecido. When Jesus gets there in this difficult situation, he sees Lazarus' body that's rotting, Um corpo que era para ser glorificado, a body that was to be glorified, um corpo que era para andar numa dimensão sobrenatural, that was going to walk in a supernatural dimension, um corpo que foi feito por Deus that was de made uma by forma God, especial e recebeu o seu espírito, made by a special way and received a spirit, está dentro de um túmulo apodrecendo. is in a tomb rotting. E esse choro de Jesus, segundo Calvino, foi muito mais pela humanidade do que pelo próprio Lázaro. And Jesus' tears were more about humanity than for Lazarus. E Jesus ali como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. And Jesus was there as a man because he was 100% human and 100% God. Ele sente a dor do homem. He feels man's pain. Ele sente a dor do He homem. feels man's pain. Sabe, essa saudade que você sente You know, the feeling of missing someone, do seu parente que está no Brasil. of a parent that's in Brazil, Sabe essa dor que você sente quando alguém morre e você não pode estar lá. that pain when someone dies and you can't be there. Jesus sentiu essa dor. Jesus felt that pain. Jesus passou por tudo aquilo que um homem mortal pode passar. Jesus went through everything that a mortal man could face. Mas agora ele está ali diante do túmulo But now he's here before the tomb, e o rei do universo, and the King of the o universe, Senhor dos senhores, the Lord of lords, está derramando lágrimas. is crying. Jesus está demonstrando a sua humildade, He's showing his humility, a sua humanidade. his humanity, E ele está chorando. and he's crying. E sabe o que é que a religião diz? And you know what religion says? A religião diz, esse aí não podia, curou tanta gente, não podia ter curado o amigo dele. He's saying that Jesus, before all those people, couldn't have healed his friend. Porque a religião sempre quer criticar o que ela não entende. Because religion wants to criticize what it doesn't understand. O religioso sempre critica o que ele não entende. The religious man criticizes the thing that he can't Mas nós understand. não andamos pela religião, nós andamos pela revelação do Filho de Deus. But we don't walk because of religion, we walk because Nós of andamos pela relationship. revelação do Filho de Deus através do seu Espírito. The revelation of God through the Spirit. Então não importa o que falem, So it doesn't matter what they say. não importa o que digam, Doesn't matter what they nós say. sabemos que a última palavra vem dele. We know that the last word came from him. Nós sabemos que a última palavra vem dele. We know that the last word comes E from que him. todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. That everything works for the good of those who walk in the Lord's purpose.
Até as coisas ruins que acontecem com você, se você está no propósito, é para o teu bem. Even bad things that happen to you, if you're in the purpose, you're good. Existe uma teologia, There's a theology para mim é um dos maiores maus que entrou na Terra, that is one of the worst evils that came on earth, chamado teologia da prosperidade. called the theology of prosperity. Essa teologia é um mal. This theology is bad. É um mal tremendo que entrou na Terra. É um mal tremendo que entrou na It's a Terra. great evil that came on earth. Porque essa teologia ensina que Because this theology teaches filho não pode sofrer. that a son cannot suffer. Que se você está passando por dificuldade financeira, você está em pecado. And if you're going through difficult finances, you're sinning. Então tinha um bocado de gente em pecado aqui, hein? So there's a lot of people sinning here. Quem riu está em pecado aí, né? If you laughed, you're sinning. Tá faltando dinheiro, não? If you're in a Pois lack é, of money. você que está liso, If, segundo essa... Liso é sem dinheiro, filho. if you're broke, Segundo essa teologia, você está em pecado. because of this theology, then you're sinning. Segundo essa teologia, alguém que tem alguma enfermidade está em pecado. According to this theology, if you're sick or have an infirmity, then you're sinning. Mas a minha Bíblia diz But my Bible says que todas as coisas cooperam para o meu bem. that all things work together for my A good. minha Bíblia conta a história de um homem chamado Jó, My Bible teaches a story about a man named Job que ficou enfermo, that was sick com um caco de telha na mão, with things on his hands. se coçando, He was itching himself, e continua adorando a but he Deus, continued to worship the dizendo: eu Lord, sei que o meu Redentor vive, saying that I know that my Redeemer lives, e por fim ele se levantará na face da terra. and he will lift himself up on the face of the earth. Repita comigo: eu sei Repeat after me. que I o meu know Redentor vive. that my Redeemer lives. Diga: eu sei I know que o meu Redentor vive. that my Redeemer lives. Ainda não chegou o fim. The end hasn't come yet. Irmão, ainda não terminou. It hasn't ended yet. Não critique a obra antes que o escultor termine ela. Don't criticize the work before the writer finishes. Se você for assistir um escultor fazendo obra, tem hora que você parece que é um Frankenstein, um negócio, né, feio, um negócio sem forma. If you see a writer writing something, you might think it's like a Frankenstein, that is something without form. Espera o escultor terminar a sua obra. But wait for them to finish their work. Ele ainda está trabalhando. He is still working. Ele ainda está, agora eu vou gostar de falar essa expressão, ele ainda está lascando a pedra. Cearense entendeu, ó. He's still scraping the rock. A expressão tá lascado, irmão, vem daí. This phrase comes from there. É de lascar a pedra. It's to scrape the rock. É de esculpir. Então, irmão, o escultor ainda está lascando. He's still scraping in the rock. He's still carving it. Ele ainda está esculpindo. He's still carving Ele it. ainda está trabalhando. He's still working. Então não critica ainda, espera um pouquinho. So don't criticize the work. Sabe? Fica quietinho esperando mais um pouco. Wait a bit more, Você vai se surpreender com o final. and you're going to be surprised with the result. Então Jesus está ali agora, And Jesus is there now, no lugar there in that place onde Lázaro está morto. where Lazarus died, Ele chora pela humanidade. and he cries because of Ele humanity. chora pela dor do homem. He cries because of the pain of Ele man. chora pela morte do He homem. cries because of the death of man, Mas ele dá um comando. but he still gives a command. Ele diz: tirem a pedra. He said, remove the stone. Tirem a pedra. Remove the stone. Eu sei que muita gente faz pregação em cima de remover a pedra. Many people preach about that removing of the stone. Canções, remove a minha pedra. Remove a minha pedra, me There are chama pelo songs about nome. moving the stones and Muda minha and história, ressuscita os meus sonhos. change my story, revive my dreams. There's a song about this. Mas eu... Depois tu reclama, viu? Then you'll complain later. Depois tu não reclama. Eu entendo, irmãos, I understand que quando Jesus ele fala para as pessoas removerem aquela pedra, when Jesus tells them to remove that stone. Jesus está chamando o homem para participar do milagre. Jesus is calling men to participate in the miracle. Porque alguém que tem poder para ressuscitar um morto não tem poder para mover uma pedra? Because does someone who can revive somebody need help moving a stone? Ou até para explodir a pedra? Or to even explode the stone? Ou até para fazer ela sumir? Or to make it disappear? Ou até para chamar Romano para vender a pedra, que vende até pedra de túmulo aqui? Or to call someone to sell the rock, because even people sell rocks here. Aí vende, viu, menino? And then it'll sell. Eu fui lá alugar a casa dela e acabei comprando. I would go to her house and I'd still buy it. É, não é fraca não.
Então Jesus podia fazer qualquer negócio. So Jesus could do anything. Mas por quê But why? que ele chama as pessoas para remover a pedra? Why does he call people to move the Porque stone? Deus tem prazer de nos chamar para participar do milagre. Because Jesus takes pleasure in having us participate in the miracle. Ele queria ver quem era o doido que ia acreditar no que ele estava falando. He wanted to see the crazy people who believe in what he was Tem saying. algum doido aqui que vai acreditar no que Jesus está falando, Are there any irmão? crazy people here who would believe in what Jesus is saying? Eu sei que tem um bocado de doido que veio para Kansas City. Se você vem para cá, você é doido, irmão. I know that there's a ton of crazy people who come to Kansas City. If you come here, you're crazy. Tá lá em Orlando e fazer o que em Kansas City, macho? If you're in Orlando, what are you doing here in Ali outro Kansas? casal aqui que eu conheci. O que é que tu veio fazer aqui, macho? Pelo amor de Deus. There's a couple here that I know. I'm like, what are you doing here, man? You're crazy. É frio. It's cold here. Teve um ano aqui, irmão, que deu menos 30. There was a year here that it was minus 30 degrees. Eu disse, Jesus, o senhor tem certeza que foi para cá que o senhor me mandou? I said, Jesus, are you sure this is the place you're sending me? Isso para um cearense é uma afronta, irmão. Menos 30 para um cearense é uma afronta. It's ridiculous. Negative 30 degrees is ridiculous for where I'm A from. minha cidade é conhecida como a terra do sol. The city I'm from is known as the city of the sun. Fortaleza, a terra do sol. Fortaleza, the city of the sun, the land of the sun. Mas Jesus gosta de confundir a gente. But Jesus likes to confuse us. Então nós precisamos entender So we need to understand que os movimentos de Deus não são igual aos nossos. that the movements of God aren't like Os ours. pensamentos de Deus não são igual aos His nossos. thoughts aren't like ours. E Deus está esperando algum doido que vai acreditar no que Ele está falando. And God is waiting for a crazy person to understand what he's saying and believe in it. Porque a palavra de Deus é loucura para quem perece, mas para nós é poder de Deus. Because the word of God is crazy to those who don't believe, but to us, it's the word of E o God. apóstolo Paulo disse, eu enlouqueço, meu irmão, é para o Senhor. And the Apostle Paul that says that I go crazy for the Se eu Lord. mantenho um juízo é para vocês. If I keep my reason, it's for you. Então, meu irmão, as coisas de Deus são loucura. So the things of God are crazy. Remova a pedra. Remove the stone. Tire a pedra. Remove the stone. Aí olha só. And look, Olha quem foi que falou. look carefully. Look who says. Tinha que ser a Marta, irmão. It had to be Martha. A Marta. Martha. O serviço nunca... Quem está ocupado demais no serviço nunca discerne o milagre. People who are occupied too much with the service can't observe the miracle. Mas Jesus já está fedendo. But Jesus, it's already rotting away. Tinha um programa, né, que dizia, cala a boca, Magda, né? Tinha um programa. Cala a boca, Magda. Se eu tivesse lá, eu tinha, cala a boca, Marta. There's a show that says, shut up, Magdalene. And they should have a show saying, shut up, Martha. Cala a boca, Marta. Shut up, Martha. Você está rindo, irmão, de coisas que você também faz. You're laughing about things that you do Quantas yourselves. vezes você bota dificuldade nos milagres de Deus? How many times do you put difficulties in the miracles of God? Deus está querendo fazer e você está botando dificuldade. God is trying to do it, but you're making it difficult. Não, Jesus, mas é difícil, Jesus. No, Jesus, but it's hard, Não, Lord. Jesus, é complicado. No, it's complicated, Jesus. Jesus, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Mas pare de conversa fiada, meu irmão. Stop complaining. Está fedendo, Jesus, já fazem 4 dias. It's been 4 days, Jesus. It's rotting. Mas olha para mim. But look at me. Esses 4 dias foram de propósito. Those 4 days were on purpose. Quando ele recebeu a notícia, When he got the news, ele ficou 2 dias. he spent 2 E days demorou mais 2 dias para chegar. and spent 2 days to get there. Então esses 4 dias estavam dentro do projeto de Deus. So those 4 days were in the project of Então, God. não coloque dificuldade no projeto de Deus. So don't make God's projects difficult. Porque é difícil para você, mas para Deus não há nada impossível. It's hard for you, but nothing's impossible for God. Então, se creres, verás a glória de Deus. If you believe, you'll see the glory of God. Ele falou para Marta uma vez. And he said to Martha once, Ele falou para Marta de novo. he said it to her Eu again. não já te disse, cabeçona, se tu creres, verás a glória de Deus. He said, have I not already told you that if you believe, you'll see the glory of God? Cabeçona é na linguagem atualizada do Rafael Conrado. É na minha linguagem. It's in my language that I say. Eu não já te falei, se creres, verás a glória de Deus. Did I not say that if you believe, you'll see the glory of God? Eu vim aqui dizer para a igreja aqui em Kansas City, se creres, verás a glória de Deus. I've come here to say to the church of Kansas City, if you believe, you'll see the glory of Deus God. te trouxe aqui para te dizer, se creres, verás a glória de Deus. God brought you here to say, if you believe, you will Você see the glory crê? of God. Do you Creio. believe? Você crê? Eu creio. Pronto, então acabou. So Se amen. creres, verás a glória de If you Deus. believe, you'll see the glory of God. Tudo é possível Everything is possible ao que crê. to the one who believes. Será que você pode crer, irmão? Can you believe, brothers?
Será que você pode parar de colocar dificuldade, de questionar, de murmurar, de reclamar? Could you possibly stop complaining and arguing and making it difficult? Será que pelo menos um dia na sua vida você pode parar de reclamar, pelo amor Could de you Deus? stop complaining in your life for once? Eu vim te convidar para adorar no meio do caos. I've come to call you to worship in the chaos, Eu vim te chamar para dançar no meio do fogo. to dance in the middle of the fire, Eu vim te chamar para fazer festa no deserto. to party in the desert. Fazer festa, irmão, no oásis ou no paraíso é para fraco, irmão. To party in paradise is easy. Deus nos chama para fazer festa no deserto. God calls us to party in the desert. Deus é o Deus dos vales. God's the God of valleys. Deus é o Deus dos montes. He's the God of mountains. Deus te encontra no He deserto. encounters you in the desert. Faça festa. Have a party. Adore. Adore. E aí tiram a pedra. And then they take the stone away. Quando tiraram a pedra, When they roll the stone away, Marta estava certa. A catinga subiu, irmão. Martha was right. He's already gone. He's long gone. Estava certíssima. She was right. Ela estava certa. She was right. E aí quando tiram a pedra, When they take away the stone, Jesus, antes de qualquer coisa, Jesus, before he does anything, ele nos ensina algo. he teaches us something. Ele diz assim: Pai, He says, Father, graças te dou. I give thanks to you. Graças eu te dou. I give thanks to you. Porque me ouviste. Because you heard me. Olha que coisa que Jesus fala. Look at what Jesus says. Te dou graça porque me ouviste. I praise you because you heard me. Então para Jesus já aconteceu. So for God, it already happened. Para Jesus já foi. It already happened. Para você está no processo, mas para ele já foi. For you, you're in the process, but for Jesus, it's already happened. Porque para Deus é o seguinte, o Because que for é já God- foi, o que há de vir também já foi. For God, it's already the things coming have already happened, and the things that happen have already happened. Repita comigo, já foi. It's already happened. Diga, já foi. It's already happened. Então eu digo para vocês dois, meus lindos, já foi. So I tell you, it's already happened. Meus dois lindos, já foi. It's gone. Nós precisamos entender que já foi. We need to understand that it's long gone. Libere a palavra, já foi. Release the word, it's gone. Entenda que já foi. It's gone. Ele diz, Pai, graças eu te dou. He says, I give thanks to you, Father. Agora aprenda a dar graças antes de ver as coisas acontecerem. Now learn to give thanks before things happen. Você só consegue fazer festa depois que vê. You can only party after you've seen it. Você só consegue celebrar depois que acontece. You only celebrate after it happens. Você só consegue chamar todo mundo para celebrar depois que tem dinheiro na conta. You can only call everyone to celebrate when there's money in your account. Chama o pessoal para celebrar quando está liso, irmão. Call them to celebrate when you're broke. Deixa eu falar para você. Let me tell you. Vou te falar uma verdade aqui que ninguém fala para você. I'm going to tell you a truth that no one will tell you. Só vai celebrar com você quando você faz banquete, entendeu? The people who celebrate with you when you only have a banquet, Muitos interesseiros. they just want you, the things you can offer. Interesseiros. They only want the things you offer. Teus amigos de verdade estão contigo até quando tu tá True friends are with you. desse jeito. True friends are with you in difficulty. Você descobre quem é teu amigo no momento da tua luta. You discover who are your true friends in the middle of a fight. São duas coisas que a luta revela. Two things that a fight reveals. O Deus que você serve The e os God you- falsos amigos que você tem. The God you serve and the false friends that you have. Então, aprenda a celebrar antes das coisas acontecerem. So learn to celebrate before things happen. Aprenda a dar graças antes de acontecer. Learn to give thanks before it's done. Você está comigo ou não? Are you with me or not? Então Jesus deu graça. So the Lord gave thanks. Diga comigo, graças a Deus. Say it with me. Thanks to the Lord. Você já prestou atenção que essa expressão a gente só usa depois? Graças a Deus. Praise the Lord. Grace to God. A gente só usa ela depois. They only use that after. Jesus usou ela antes. But Jesus says it before. Quando tem um livramento, o carro quase bateu. Você, ai, graças a Deus não bateu. Né?
When you're in a car crash and you don't crash, you say, "Oh, thank the Lord it didn't Você happen." ia passando na rua, o carro ia te... Vixe, graças a Deus eu não fui atropelado. When you're going on the road and the car passes by and you're not ran over, you say, "Thank the Lord that didn't happen." Nós só damos graças depois, Jesus dá graça antes. We only thank Him when it doesn't happen, but Eu te Jesus thanks convido after. a Before. estabelecer uma cultura de dar graça antes. Create a culture of giving thanks Eu before. te chamo agora para agradecer antes. I call you to give thanks before. Você amanhã vai acordar e dando graças a Deus. Tomorrow you're going to wake up giving thanks to the Lord. Você vai dormir dando graças a Deus. You're going to sleep giving thanks to Him. Você vai dar graças a Deus pelo pastor que você tem. You're going to thank Him for the pastor you have. Oh, glória. Oh, Jesus, graças a Deus por esse pastor. Thank the Lord for this pastor, Esse cearense, cabeça dura. this hard-headed Brazilian. Hard-headed. Graças te dou, Pai, Thanks I give to you, Father, porque me ouvistes. because you heard me. Eu sei que sempre me ouves. I know that you always hear me. Mas eu disse isso por causa de muitos, da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. But I say this to make the crowds believe that you sent me. Olha o que é que Jesus está fazendo. See what Jesus is saying. Jesus já sabia o que ia acontecer. He already knew it was going to happen. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. He knew that Lazarus was going to revive, Mas Jesus trabalha em parceria. but he works in partnership. Ele faz questão de revelar o Pai. And he wants to reveal the Father. Ele faz questão de mostrar o Pai. He wants to show the Father. Porque se ele simplesmente disse, Lázaro, sai para fora, Because if he simply says, Lazarus, rise up, a glória era só dele. then the glory would only be for him. Mas Jesus ele dá glória para o But Pai. he gives glory to the Porque Father. essa foi a maior missão dele, Samuel. Because that was his greatest mission, Glorificar o to Pai. glorify the Father. Jesus veio glorificar o Pai. Jesus came to glorify the Jesus Father, veio revelar o Pai. to reveal him. Que foi que ele falou antes de ir? What did he say before? Quando chamaram ele, ele disse, ei, essa enfermidade era para glorificar o Pai. When they called him, he says that infirmity was Então, to glorify the ele está Father. cumprindo com aquilo que ele estabeleceu no coração. So he's fulfilling on what he's established in his heart. E ele dá uma conversadinha com o Pai. Pai, eu sei que tu me ouve, And then he says, God, I know that you hear me, mas eu estou falando para quem não te ouve. but I'm saying this for those who don't hear you. Eu estou falando para quem não tem intimidade contigo. For ones who don't have intimacy with Eu you. estou falando para quem não tem o costume de falar contigo. For those who aren't used to talking to Que you. essa cambada de religioso aqui, Because this group of religious people, eles não te conhecem. they don't know you. E eu quero que eles te conheçam. And I want that they know you. Então Jesus ele está revelando o Pai. So Jesus is revealing the Father. Você está comigo ou não está? Are you with me? Tendo dito isso, ele clamou. Having Lázaro, said this, he said, Lazarus, vem para fora. come out. O morto tendo as mãos e os pés enfaixados. Envolto de um lenço. Disse, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Lázaro ressuscita. Lazarus is resurrected. Quando Lázaro ressuscita, When Lazarus resurrects, tem um outro problema. there's a problem. Ele está enfaixado. He is wrapped up. Ressuscitado, He's revived, porém aprisionado. but he's imprisoned. Ressuscitado, He's revived, he's resurrected, porém amarrado. but he's wrapped up. Quantos já ressuscitaram, mas ainda estão amarrados How many were resurrected but are still wrapped up com cordas de religião, with the ropes of religion, com cordas de dogmas, ropes of doctrine, com cordas de situações humanas ou de regras humanas? with human rules and situations? Jesus ele ressuscita o morto, Jesus resurrects the dead, mas ele dá uma ordem. but he gives an order. E aí ele chama de novo Samuel as pessoas para participarem. And he calls people again to participate. Jesus podia ele mesmo desatar aquele ex-defunto. Jesus podia desatar Lázaro, Jesus could unwrap him, mas ele pede para que as pessoas façam isso. but he asks for the people to do it. Ele diz, desatai-o He said, unravel him, e deixai-o ir. and he let them go.
Eu sinto no meu espírito nessa And noite let him algumas go. pessoas que precisam ser desatadas na alma. I know that here there's some people, I heard from the Spirit that there are some people here who need to be unraveled in the Spirit. Já ressuscitaram, They're already já resurrected. receberam vida, They've already received life, mas ainda estão presas, but they're imprisoned. ainda estão amarradas. They're still wrapped up. Os pés, Their feet, as mãos, their hands, os olhos, their eyes, a boca. the mouth. Mas hoje, But today, o Senhor está aqui. the Lord is here. E hoje, And today, o Senhor manda desatar você. the Lord is saying, unravel. O Senhor vai desatar a tua alma. He's going to unravel your O soul. Senhor vai libertar você. He's going to free you. E você vai ser livre. And you're going to be free. Porque se o Filho te libertar verdadeiramente, serás livre. Because who the Son sets free is free indeed. Eu quero declarar And I want to declare que você sai do túmulo that you come out of the tomb e você sai da atadura. and you get out Você of your será wrappings. livre do túmulo That you'll be free from the tomb e livre das ataduras. and free of the thing that wraps Eu não you. sei o que tem prendido você. I don't know what has imprisoned you. Talvez foi uma palavra de líderes no passado. Maybe it's a word from leaders in the past. Talvez foram palavras de maldição que lançaram contra a tua vida. Maybe it's curses that were released upon Eu your não life. sei o que tem te prendido, mas nessa noite eu sei quem vai te libertar. I don't know what's imprisoned you, but today I know who's going to free you. Eu não sei aonde você foi preso, eu sei aonde você será liberto. I don't know where you were stuck, but I know where you're going to be free. Porque o Espírito está aqui. Because the Spirit is here. E o Espírito Santo traz liberdade. And the Spirit of the Lord brings freedom. Ele está aqui para te livrar. He's here to free Ele you. está aqui para te libertar. He's here to free Você vai ser you. livre. You're going to be free. Suas mãos, Your hands, seus pés, your feet, sua boca. your mouth. Porque a religião, ela te amarra, ela diz como você tem que vestir, como você tem que andar, como você tem que falar, com quem você tem que estar. Because religion, it wraps you up. It says how you need to dress, how you need to act, who you need to talk with. Mas o reino de Deus te liberta e deixa você ir. But the kingdom of the Lord unravels you and lets you go. O reino de Deus te liberta e deixa você ir. The kingdom of God unwraps you and says and lets you go. Desatai-o e deixai-o ir. Unwrap him and let him go. Não importa onde você vai congregar, o que importa é que você seja livre. It doesn't matter where you congregate, it matters where you're freed. Não importa onde você vai dizimar, o importa é que você seja livre. It doesn't matter where you give your tithes, it matters that you're free. Importa que você sirva a Cristo. It matters that you serve Christ. Você não é propriedade de uma denominação, você é propriedade do reino de And Deus. you're not the property of a denomination, but you're the property of God. Você é propriedade exclusiva You're do an ex- reino de Deus. You're an exclusive property of the kingdom of God. Aí sabe o que eu acho mais lindo? But you know what I think is the most beautiful? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Open your Bibles to John chapter 12. E aqui eu começo a minha mensagem. And here's where my message begins. Brincadeira. I'm just kidding. Brincadeirinha. Capítulo 12 de João. Chapter 12 of John. É onde eu quero terminar. Here's where I want to end. Faz assim comigo, ó. Do this with me. Sou livre, irmão. I'm free, brothers. Eu sou livre. I'm free. Sabe qual é o meu problema? É que eu sou livre. You know what my problem is? I'm free. Sabe qual é o meu maior problema? É que eu sou livre. My greatest issue is that I'm free. Ele tirou minhas ataduras. He took away my wrappings. Ele sarou minhas feridas. He healed my wounds. Ele me tirou do lamaçal de pecado. He took me away from the bondage of sin. Eu estava morto. I was dead. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. João capítulo 12, escute. John chapter 12, listen. 6 dias antes da Páscoa,
Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha só, irmão, escuta. Listen, brothers. Ofereceram-lhe ali um jantar. O que é que Marta estava fazendo? What was Martha doing? She was serving. Oh, Marta invocada, meu irmão. Marta servia. E Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro e perfumou, de perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância de perfume. Uau! Wow. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria do túmulo para a mesa. If I was gonna create a title for this message, it would be From the Tomb to the Table. Do túmulo para a mesa. From the tomb to the table. Jesus ressuscitou seu amigo Jesus resurrected his friend para que ele reclinasse a cabeça na mesa com ele. so that he could recline his head at the table with him. Escute, Listen, você foi ressuscitado e desatado para sentar à mesa com Cristo. you were resurrected and unwrapped to sit at the table with Jesus. Você foi ressuscitado You were resurrected e ele está te desatando and he's unraveling you para você sentar à mesa so com that you Cristo. can sit in the table of Christ. A mesa não é só para os reis. The table isn't only for kings, A mesa não é só para os poderosos. not only for the powerful, A mesa é para todo aquele but for all those que foi liberto por Jesus. that were freed by Jesus. Eles estavam jantando And he is feasting. e Lázaro estava ali. And Lazarus was there. A prova viva The living proof que Jesus tem poder para ressuscitar os mortos. that Jesus has the power to Eu resurrect the convido dead. você a ficar de pé comigo I nessa invite you to noite. stand with me tonight.